envolvidos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém! Continue bastante alegria de estar mais uma vez na casa do Senhor, adorando e bendizendo o nome dele. Vou fazer uma pergunta para você nesta noite. Você está preparado para o agir de Deus na sua vida? Olha! Está preparado pela palavra de Deus que já foi lançada a você? Peço que você abra lá em Ezequiel, no capítulo 37. Estou muito feliz e grato por estar nessa casa de oração. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor. Fazia tempo que eu não venho para cá. Bota tempo para você. Ezequiel, no capítulo 37. Talvez alguns versículos da palavra de Deus, você em breve. Amém, todos acharam? Amém. Leamos em nome de Jesus. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouço a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia! Essa passagem do profeta Ezequiel, a qual acabamos de ler, ela é bastante conhecida e bastante interessante. Mas tem algumas lições que Deus ele botou no meu coração para passar para a igreja. Mas primeiramente tem que voltar no Ezequiel no capítulo 1 para entendermos a história um pouco de quem foi o profeta Ezequiel. Sabemos muito bem que Ezequiel não era para ser profeta. Ezequiel era para ser sacerdote. Ezequiel é filho de sacerdote. Ezequiel exercia a função de sacerdote, já estava começando a exercer a função de sacerdote em sua casa, a qual cada pessoa que tem a sucessão após o outro é herdado de um para outro. Ou seja, quem é marceneiro, automaticamente vai treinar o seu filho para ser marceneiro. Quem é padeiro, geralmente treina seu filho para ser padeiro. Assim sucessivamente. Mas o que Deus tinha na vida de Ezequiel não era para ser sacerdote, era para ser profeta. E quando Nabucodonosor veio para a segunda vez cativos para a Babilônia, eram aproximadamente 10 mil judeus. E Ezequiel estava incluído no meio desses judeus. E interessante que Ezequiel ele já exercia a função de sacerdote. E quando ele foi levado à Babilônia, quando ele chega na Babilônia, quem canta não quer cantar mais. Quem prega não quer pregar mais. Quem ora não quer orar mais. Quem exercia funções de sacerdote não quer mais exercer. Como assim? Você lê comigo no Salmo 137, os cânticos dos exilados. O salmista diz: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. E alguém disse: canta para nós um dos hinos de Sião. E eles disseram: não podemos cantar, porque estamos em terras estrangeiras. Então eles penduraram as harpas do salgueiro, ou as árvores, ou seja, as árvores que eles penduraram as árvores. E harpas penduradas aqui nesse contexto de Samuel, de Salmo 137, fala de frustração ministerial. Quem está frustrado ministerialmente, pendura a harpa. Quem se decepcionou, pendura a harpa. Meu Deus! Quem não quer cantar mais, pendura a harpa. Quem não quer orar mais, pastor, pendura a sua harpa. E eles penduraram as harpas e disse: canta para nós. E o povo judeu frustrado falou assim: não podemos cantar, porque estamos em terras estrangeiras. Já percebeu aquela pessoa que da igreja é uma coisa, lá fora é outra? Já percebeu que quando chega no trabalho é totalmente diferente do que aqui dentro? Automaticamente aqui na igreja canta, louva, prega. Quando chega no trabalho pendurou a sua harpa.
deixou de exercer suas funções dentro de casa só porque está fora dela. E quando eles penduraram a harpa, falaram: canta para nós. Não podemos cantar, porque estamos em terras estrangeiras. Então Ezequiel chega na Babilônia e ele não pode fazer aquilo que ele se preparou a vida toda para fazer, que é o quê? Exercer a função de sacerdote. E Ezequiel, ele se frustra. Ele se frustra. E você me pergunta: Gustavo, como Ezequiel vai estar frustrado? Se você ler no capítulo 2, diz assim: a palavra do Senhor que veio a mim dizendo: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus, ele olha para Ezequiel e fala: põe-te em pé, filho do homem, falarei contigo. O interessante é que Deus, ele fala assim: Ezequiel, põe-te em pé, eu só vou falar com você depois que você ficar de pé. Até porque colocar-se em pé aqui trata-se de um posicionamento. E o que Deus queria para Ezequiel era um posicionamento. Levanta aí você. Você que está frustrado, não, eu só vou falar, liberar minha palavra enquanto você ficar de pé. Porque Deus não libera nenhuma palavra para quem está prostrado. Deus só vai liberar uma palavra para mim e para você enquanto estivermos posicionados para recebê-la. Você lembra da palavra do Senhor quando ele veio a Jeremias no capítulo 18? A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Percebe que antes de Deus mandar Jeremias descer na casa do oleiro para entender os mistérios da algaria, Deus primeiro bota Jeremias de pé. Ou seja, Jeremias, assuma sua postura. Seu posicionamento não está correto para você ver o que você vai ver na casa do oleiro. E quando nós chegamos na casa do Senhor frustrado, Deus quer liberar uma palavra para nós, como um culto como esse. Deus vem falando desde o começo do culto, mas não estamos preparados para receber. Então tudo isso é Deus querendo de alguém um posicionamento. Às vezes Deus quer um posicionamento de você para receber. Às vezes o anjo está passando para lá e para cá e você não está percebendo, porque você está mal posicionado para receber. Então Deus, ele vai querer de Ezequiel um posicionamento para entregar a sua palavra para os filhos de Israel. E ele diz: Ezequiel, vão ter pessoas que vão te ouvir, vão ter pessoas que vão te jogar pedra, vão ter pessoas que vão falar de mal de você, vão ter pessoas que não vão te dar crédito à sua palavra, mas que seja ai e seja ui, libera o que eu vou falar para você, para mim. Mas por que Deus está deixando Ezequiel avisado de que é quem ouça e de que é quem não ouça? Porque profeta não pode se decepcionar com quem vira as costas para ele. Igreja não pode se decepcionar com uma ovelha que vira as costas para si mesmo. Às vezes a gente se frustra porque uma ovelha foi para fora, muitas vezes deixamos de lado. O que a gente pode fazer para resgatar essa igreja, essa ovelha? Orar, falar mais do que já foi falado. Às vezes foi decisão dela de não nossa. Ficamos tristes, mas continuemos a palavra de Deus, continuemos a pregar, porque vão ter pessoas que vão aplaudir aquilo que você vai pregar. Mas muitas vezes o aplauso é para te engrandecer, mas não para engrandecer o nome do Senhor. Às vezes a palavra é boa, a outra é boa, o louvor é bom, mas a pessoa se esquece, quem está te usando aqui é Deus. Às vezes quer te aplaudir para te engrandecer, você fala: não, é totalmente dele, é para ele. E Deus fala para Ezequiel, seja ai e seja ui, mas entrega o que eu mando. Porque na Babilônia pode tirar o instrumento da tua mão, do levita, do instrumentista. Na Babilônia pode te calar, te impedir os seus trabalhos sacerdotais. Mas está para esse macho na terra, demônio do inferno, Nabucodonosor, quem for aparecer, que calhe a boca de um profeta na terra. Então quando ele começa a pregar, ele começa a desacreditar.
Quando ele começa, alguém não dá ideia, alguém muitas vezes não dá uma oportunidade, muitas vezes não dá crédito naquilo que ele falou. Somos jovens, era sacerdote, quer ser profeta no meio do povo. Esse é fogo de palha, daqui a pouco o vento vai espalhar, vai acabar com isso. Mas Deus, ele só pede pessoas de uma palavra do profeta Ezequiel. Às vezes Deus só precisa que você abra a sua boca para que ele se manifeste no meio do povo. Ele só precisa do seu posicionamento para falar o que ele quer falar na sua igreja. E Ezequiel, ele continua profetizando, sabe por quê? Porque não tem coisa melhor para gabaritar o ministério de alguém do que o tempo. Muitos aqui têm vários tempos, muitos anos de casa, muitos anos de igreja, já viram coisas surreais, sobrenaturais. E com o tempo foi se lapidando cada vez mais o seu ministério. Conforme vai passando o tempo, a gente consegue se lapidar cada vez mais, uma melhoria cada vez mais. A gente vai se atualizando cada vez mais, mas não perde a sua essência. A atualização pode vir, mas a essência não é perdida. O tempo passa e Ezequiel atinge uma aceitação ministerial absurda. Aí entramos no capítulo 36. E diz assim: a palavra do Senhor veio a Ezequiel dizendo: sobe ao monte. E quando Ezequiel sobe ao monte, Deus diz assim: avisa ao meu povo, o povo que estava cativando na Babilônia, que eu, Senhor, vou restaurar a Israel. Mas é no capítulo 37 que a mão do que fala em cima leva Ezequiel para o vale. Calma. Você percebeu dos ambientes do capítulo 36 e do capítulo 37, a diferença entre um e outro? Capítulo 36, Deus fala no monte. Capítulo 37, é que Deus revela no vale. Ezequiel, para ver, para ouvir o que eu tenho a dizer, você sobe. Mas Deus, eu já subi. Então peraí, para ver o que eu tenho a falar, não desce no vale que eu quero te mostrar. Ezequiel, escuta o que eu vou falar no alto, mas no capítulo 37 eu quero te levar para você ver o que eu vou fazer. Primeiro a gente ouve, para depois a gente ver o que Deus quer ministrar nas nossas vidas. O interessante é que quando ele chega no vale, está escrito assim: e a mão me levou no espírito, me levou no meio do vale de ossos secos. O vale é um vale de ossos secos. Então pensa comigo, a visão que Ezequiel teve era boa? Era maravilhosa? Era incrível? Um mar de rosas? Não. A situação a qual o Espírito do Senhor levou Ezequiel era uma situação horrível. A visão era desagradável. Ezequiel está indo para um vale cheio de ossos. A visão é assustadora. Deus não pergunta para Ezequiel: quer ir? Ou você quer ficar aqui no monte? Ezequiel, você quer ficar no monte? Quer voltar para o monte de novo? Ou quer ficar aqui no vale? Posso te levar no vale? Deus não pergunta: Ezequiel, por gentileza, posso te levar? Às vezes Deus ele não fala nada, às vezes só menos te leva. Porque uma vez a gente está lá em cima, a gente esquece o que acontece embaixo. Por isso que em João, se eu não me engano, 3,30 vai dizer: importa que ele cresça e que eu diminua. E veio a mão do Senhor e me pegou no Espírito e me colocou. Às vezes Deus não pede a nossa opinião. Às vezes Deus não quer a gente questionando. Às vezes Deus só quer que a gente obedeça a Ele e vá.
Só vai Deus mandando você ir. Vai. Porque tem várias nossas vidas que Deus não vai perguntar se a gente quer passar. Tem tribulações na nossa vida que Deus não vai perguntar se você quer passar por essa tribulação. A gente, Deus só leva a gente. E aí, vai murmurar, vai questionar ou vai adorar? Vai fazer o que eu estou mandando ou vai ficar calado? Aí isso que Deus requer de nós. E Deus, ele fala, ele leva Ezequiel no vale de ossos secos. Interessante que Deus, quando ele faz uma pergunta simples para Ezequiel: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? E Ezequiel, com toda sua sabedoria de profeta, né, vai questionar a Deus. A pergunta que Deus faz é clara. Qual seria a sua pergunta? Qual seria a sua resposta? Você agora, pensa comigo. Senhor, a pergunta é meio difícil. Poderão esses ossos reviver? Eu fico imaginando na cabeça de Ezequiel: Senhor, se eu falar que não pode, o Senhor pode fazer todas as coisas. Se eu falar que pode, o Senhor talvez não queira reviver nenhum dos ossos. E aí, como é que vai ser? Não, Senhor. Tu, ó, sabes. Ele não pegou a responsabilidade para si e jogou para dentro. Só o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor que criou todas as terras. O pastor acabou de ler aqui. Acha. Uma palavra só já bastou. Acha. Já bastou para Ezequiel. Eu vou ler o capítulo 37, que é interessante. Deus sabe o que passa na carne. Deus sabe que a gente não aguenta muitas coisas. Deus sabe que o profeta Ezequiel, ele estava vendo uma situação terrível. Ele vai falar: Senhor, tu o sabes. E essa passagem me fez lembrar ao qual de João na ilha de Patmos. A situação da vida que ele passa está na carne, de não querer suportar as coisas, de enfrentar aquilo que ele vê. Só de ver aquela situação, aquele transtorno todo. Mas voltando para Ezequiel 37, como Ezequiel ele acaba de falar: Senhor, tu o sabes. Deus ele só falou: então profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel ele foi muito sábio, que ele não profetizou de si mesmo. Ele profetizou o quê? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Mas Deus não falou para Ezequiel profetizar? Se Deus falou para Ezequiel, profetiza. Ezequiel falou assim: Senhor, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Mas Deus tinha falado para Ezequiel, os ossos. Mas quem estava dentro de Ezequiel era quem? Então a palavra de Deus não vem de Ezequiel, vem do Espírito. E quando a palavra foi professada aos ossos, interessante que primeiro juntou o osso com o seu osso, nervo com o seu nervo, músculo com o seu músculo, carne com sua carne, sangue com seu sangue, creia com seu creia. Mas não estava uma mistura ali, não estava uma numeração, não era numerar os ossos, estava um por cima do outro. Mas quando Deus quer juntar, Ele junta osso com seu osso. É cada um com seu cada um. O mistério que tem como missionário André não vai ter com o presbítero Cláudio. É diferente, que Deus usa de cada maneira diferente. Mas não é o mesmo Espírito. E quando junta tudo num corpo só, falta o quê? Vamos lá. Ezequiel. Para terminar. Assim diz o Senhor, o soberano: farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Calma aí. Eu estava lendo essa passagem e pensei: Senhor, como assim?
de Gênesis, quando Deus ele vai formar o homem, os ossos estavam no chão. Tinha lama, barro, tinha um monte de coisa no chão, sujeira. Juntou osso com seu osso. Já estava pronto. Faltava o quê? Faltava vida. Em Gênesis, quando Deus ele vai criar o homem, ele formou o homem já está pronto. O que Deus ele fez? Faltou o principal, o sopro de vida. Faltou o Espírito de Deus entrar. Porque muitos por aí estão vivos, mas estão mortos. Porque falta o quê? O Espírito. E muitos de nós já vemos muitas vezes vários jazoceiros por aí. Muitas pessoas ambulantes, ao qual estão de pé, mas não têm vida. Não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não tem aquele que criou os céus e a terra. Não tem aquele que sopra as nossas narinas. Aquele que nos dá o fôlego de vida todos os dias. Aquele que fala assim, profetize, e a gente profetiza e volta a viver. Aquele que manda, bota a mão e a pessoa é curada. Muitas vezes acreditamos ao qual o Senhor pode fazer, o Senhor não pode fazer. Se Deus chamou você e eu aqui nesta noite, foi porque a gente vira profeta. Quem seja a boca de Deus aqui na terra, seja como o profeta Ezequiel. A visão pode estar horrorosa, a visão pode estar horrível, mas só basta uma palavra para fazer ele viver, para dar vida. Eu não sei como é que você chegou nesta noite, eu não sei como é que está a sua vida, o seu ministério, eu não sei como é que está o seu relacionamento com Deus. Mas deixa Deus liberar uma palavra para você, para te ajudar. Mas é interessante que a minha festa de casamento, ela foi de Deus. Porque assim, a gente viu o impossível virar possível. A minha esposa falou para comprovar com isso. A gente fez o casamento em 3 meses. Quem faz o casamento em 3 meses? Ninguém faz o casamento em 3 meses. E a gente pôs no nosso coração a gente orar. Antes de dormir, a gente orava pelo nosso casamento, pela nossa festa. E teve uma noite que a gente orando, a gente botou um fundo musical ali. E a gente começou a orar. Orar, a gente orar. Eu lembro, nunca vou esquecer, de que Paulo chegou para mim e falou assim: só basta uma palavra. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus que Ele vai fazer. E a gente preocupado porque tinha tantas coisas para resolver. Gente, juro para vocês, juro. A gente orou numa noite. De manhã a resposta veio. De manhã. Está ali para comprovar. De manhã, a gente orou numa noite. De manhã a resposta veio. Só bastou uma palavra: entrega. E Deus ele foi fazendo coisas sobrenaturais. Coisas que a gente pensava em comprar. Tinha pessoas falando assim: toma aqui. O que a gente ia comprar, as pessoas tomam aqui. A gente só tava ele e ela, gente, era só ele e ela. Uma vez ela olhou uma postagem no WhatsApp de uma menina vendendo um cobertor de veludo bonito. Ela mandou: Gustavo, vamos comprar? Eu vamos. A menina postou, aí tinha horário e data para fazer o pedido. Tá bom. Aí ela esqueceu de fazer o pedido. A mulher postou novamente. Ela esqueceu de fazer o pedido. Ela: Gustavo, perdi. Não vai ter como mais comprar, só se a gente for na loja e tiver. Só que a gente já fez chave para ela, recebeu muito presente, então no casamento a gente não queria nada.
Aí uma irmã, ela foi mandando mensagem, vem buscar seu presente aqui. Casamento, eu, mas não precisa de presente nenhum, não. Senti no coração de Deus, presentear vocês e tudo mais. Eu demorei para ir. Pensei que é um simples, um panela, algo do tipo. Lençol, algo do tipo. Aí eu peguei o presente, fui lá, onde ela trabalha, peguei o presente, levei para casa e deixei lá. O presente era um cobertor cinza, veludo cinza. Aí a gente, tá, beleza. Aí ela, vamos abrir? Não, deixa aí, depois abre, não. Mas já, não sabe o que é já, deve ser um cobertor, algo tipo lençol, deve ser algo tudo junto, ela não tudo junto. Ela, vou abrir, não abre não, cara, isso é medo. Pra que abrir? Vai usar quando? Vai usar quando? Pra que abrir? Ela, vou abrir, não abre. Quando ela abriu, ela regalou 12 olhão assim. 12 olhão. Gente, juro pra vocês, era exatamente o cobertor que a gente tinha visto na internet. Ela, olha aqui, não sei o que, aqui, ó, o cobertor você quer comprar. Só bastou uma palavra, a gente falou com o outro, não, tá bom, volta a hora, a gente volta. Ela literalmente deu o presente que a gente ia comprar. Às vezes questionamos a Deus, sei lá, agora, lá em cima da hora, só bastou uma palavra, só bastou obediência. O profeta Ezequiel, ele obedeceu a voz de Deus. E olha que reconhecimento que Deus fez no Vale de Ossos Secos. Deus, ele falou no monte que ele ia fazer, mas só revelou no vale como seria. Às vezes Deus te leva no monte, às vezes você tem uma vida de oração plena. Às vezes Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E chega no vale, chega na promoção, Deus mostra totalmente diferente. Mas a promessa se cumpre da mesma forma, só que de uma maneira diferente da que a gente pensa. Mas Deus, ele vai fazer na minha e na sua vida. Seja poucas vezes nessa terra. Obedeça a voz de Deus. Não recua, não retroceda. Não deixa que as diversidades, os empecilhos venham acabar com a promessa que Deus fez na sua vida. Às vezes a gente quer botar a mão naquilo que Deus pediu para não colocar a mão. Às vezes queremos tomar o controle da mão de Deus, mas quem sabe fazer Ele não nós. Que se fosse nós mesmos, a gente já teria deixado de lado, mas Deus, ele fala assim, somente uma palavra, Ele profetiza. Ora, deixa que eu faça da minha maneira. Eu já falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Não precisa se preocupar com o que vai acontecer. Ei, o pastor já disse, bispo, há um tempo determinado. Deus e esse é o tempo de nós orarmos, dobrar os nossos joelhos e entregar o nosso coração a Deus. Ao trono da graça dele. Que você possa pegar com essa palavra nesta noite. Que os princípios de Deus falem mais aos vossos corações. Amado Deus. Assim, Deus, tenha poder dar de amor.